Agora nós vamos ver fotos desses meninos que estão aqui no lado, que são fundadores do Rio Branco. Ah, não, entraram um pouquinho depois da fundação. Joelson Cardoso para falar desse clube que tem muita história aqui em Jaguaruna. A gente recebe aqui no estúdio hoje o Marcos Madeira, nosso parceiro, e também o professor Gilvan Machado Costa, que vão falar um pouco aí da história dos 100 anos do Clube Rio Branco, que está completando 100 anos este ano, vão trazer um pouco dessas histórias para a gente, também vão divulgar aí um projeto que a gente vai estar lançando a partir do mês que vem. Muito bom dia, Marcos, bom dia, Gilvan, obrigado por estarem aqui no estúdio. Bom dia, Joelson, bom dia, Rafael. Para não perder o costume, né, a gente aqui no estúdio da H2O, bom dia para você que está nos acompanhando, seja pelas redes sociais ou pela 106,9. A ideia realmente é isso, né? É falar, é buscar algumas histórias e resgatar, né, esses 100 anos aí do Rio Branco, do Azulão, né, que passou aí de geração em geração. Muito bacana. Vocês ambos com envolvimento grande lá, professor Gilvan, com o clube, tem história, tem envolvimento direto com o clube. Então, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Marquinhos, só puxa o microfone mais para pertinho, esse aí tem que ser bem pertinho, professor. Bom dia Isso, a todos os ouvintes dessa belíssima rádio aí, que tem aí um papel importante aí na nossa região, né? A minha história, ela está visceralmente vinculada à história do Rio Branco, né? Eu cresci jogando bola no Osni Pereira, né? Estádio Osni Pereira. E assim, lembro de muitas coisas desde pequeno, né? Inclusive a minha opção por torcer pelo Vasco da Gama foi, digamos, acesa no estádio, num episódio que isso depois eu posso contar, né? Mas assim, eu lembro assim, de muitas coisas interessantes, né? Enquanto criança, torcendo, né? Lá pelos anos de 1970. Então lembro assim de alguns jogos assim que me marcaram, né? Eu lembro de um jogo em que o Rio Branco jogou contra o Figueirense. Então o Rio Branco já foi grande, né? Perdemos, né? Porque os caras, né, enfim, tinham toda uma estrutura, time profissional, e nós tínhamos um time amador, mas um time muito forte, né? Eu lembro que o Rio Branco perdeu aquele jogo de 4-1, estádio Osni Pereira, assim, lotado, né? Eu lembro, assim, de uma preocupação da zaga do Figueirense com o Arnaldo, que era o nosso centroavante na época, né? E o ataque do Figueirense, assim, muito incomodado com o nosso zagueiro, que era o Jaisso, baita do zagueiro. Então, assim, eu lembro disso, eu era pequeno, mas isso tá aqui ainda, né? O estádio Osni Pereira é o campo de hoje, Isso. esse que a gente conhece. É ali mesmo. É interessante, Gilvan, que como o Gilvan falou, passa de geração em geração, né, Rafael Gelson? E da mesma forma que o Gilvan conviveu enquanto infância vendo o jogo do Rio Branco, e eu acho que isso aconteceu com todos que gostavam do Rio Branco. A primeira coisa era ver os jogos do Rio Branco, sentadinho num cantinho, né? Comendo aí a pipoca do falecido Nicolau, a torradinha do Vagui, para quem não lembra, né? E ali vendo os jogadores. E eu também lembro eu cheguei a ver o Arnaldo, que nós vamos trazer aqui, né? Jogando. Realmente um jogador que, na época, jogava em qualquer time profissional. Tanto o Arnaldo quanto outros jogadores, sim. Né, Gilvan? E a ideia do programa, para a gente não deixar... do projeto, né, para a gente não deixar para o final, para ser corrido, é vir aqui no Jornal da Manhã, nas quinta-feiras do mês de outubro, resgatar isso. Por que resgatar? Porque a história do Rio Branco, ela está, como o Gilvan falou, ela está ligada na memória afetiva de todas as pessoas de Jaguaruna e até da região. Dos profissionais de esporte que falavam em esporte, dos atletas, das famílias, né? Nós tínhamos, o Rio Branco tinha torcida organizada, tá certo que não era uma torcida do tamanho da do Vasco nem do Flamengo, mas assim tinha. Eu lembro de uma, assim, ainda nessa condição de torcedor, porque a gente começa torcedor e depois sonha em jogar, né? E aí tinha todo um percurso, né? Tu saía de uma condição de criança, virava de repente aspirante, né? Jogava no aspirante, que era
um grupo que fazia a preliminar, né? E depois, se tu, de repente, tinha alguma desenvoltura, jeito pro negócio, tu chegava ao titular. Então, todo esse caminho eu fiz, né? E tu, enfim, estavas ali nesse movimento, sonhando em um dia jogar nesse time centenário, né? De uma história linda, né? Pessoas maravilhosas que passaram por ali, né? Que dedicaram parte do seu tempo, né? Para manter aquilo ativo. E o Rio Branco já foi muito forte. O Rio Branco já foi, assim, salvo engano, um clube profissional, assim, disputar contra Ferroviário, Ercílio Luz, etc, etc, etc. Então são 100 anos, assim, que se nós conseguirmos, né, resgatar um pouco disso e, sobretudo, assim, homenagear as pessoas que por ali passaram, né? Que jogaram, ou que lideraram, foram dirigentes, enfim, né? Muitos já não, infelizmente, já não estão mais conosco, né? Mas assim, os filhos estão aí, né? Ávidos, assim, de repente, né? Por uma Vocês têm lembrança, o registro desse início, de como começou o Clube Rio Branco? Então, esta história, ela precisa ser recuperada. Gelson, precisa ser. Alguns relatos contam de que o primeiro local onde se jogou futebol com o nome do Rio Branco, algumas pessoas contam, né? E já foi no Retiro. Começou no Retiro, na comunidade do Retiro. Depois, né? Também isso. Depois também, né? Contam que foi dado um espaço, que é o espaço onde hoje existe o campo de futebol, pelo então prefeito Osni Pereira, que leva o nome do clube, né? Que hoje, o Estádio Osni Pereira, que hoje leva o nome do clube, Estádio Osni Pereira, e que nós temos ainda hoje, né? O filho dele, né? O seu Hilton Osni Pereira, que foi prefeito também da cidade, que inclusive a gente vai tentar até, né, trazer ele aqui para falar um pouquinho dessa relação, porque ele viveu bastante isso, porque na época era o campo municipal. Era o grande clube de Era o grande clube. Jaguarão. Era o grande clube. E ouvia as pessoas, né? Era tarde de domingo, né? Imagina. Tarde de domingo era, assim, muito interessante, rica, atrativa, né? E os jogos eram muito interessantes, né? Então, tem muita coisa bacana aí para lembrar. Nesse período dessas referências que vocês deram dos jogadores, assim, e depois quando vocês se envolveram também, o Rio Branco chegava a ser, tipo, um pouco acima dessa questão do amador, no sentido de ter treinos, ter profissionais envolvidos com a preparação dos atletas, ou era o padrão desse futebol amador de que se encontra para o jogo, assim, ou chegou a ter um passo à frente nesse sentido, assim? Acho que teve períodos, assim, que isso se deu, né? Eu tenho, assim, registros, né? Depoimentos de pessoas que, inclusive, tinham a carteira assinada por jogarem no Rio Branco, né? Aqui eu cito nominalmente o Lauro, né? O Lauro, inclusive, conversou comigo sobre isso. Ele conseguiu se aposentar, por ter trabalhado, obviamente, mas aproveitou um tempo que ele teve uma carteira assinada, né? Como jogador do Rio Branco. E assim, mais recentemente, eu lembro de nós treinarmos aos sábados, principalmente no período em que o seu Baiano era treinador. Treinávamos aos sábados para poder jogar, então, no domingo, um campeonato muitas vezes municipal, até um campeonato da região. Então, oscilou, assim, momentos assim, de uma organização assim, quase próxima de um clube profissional e períodos assim que éramos, né, literalmente amadores e tal. Então, era juntar para jogar no domingo. Que bacana. Antes da gente falar do projeto em si, de como é que vai funcionar, quem vocês pretendem trazer, eu vou jogar algumas fotos aqui que vocês mandaram pra gente, para vocês falarem aqui sobre o que quem tá na live vai acompanhar conosco aí. Essa é bem antiga mesmo, Gilvan. Eu trouxe meu óculos, cara. O Gilvan tá sem o ajudante dele, o óculos. Essa é quase preto e branco, né, cara? É uma foto antiga com aí o Giovan tinha citado, o professor Giovan tinha citado no início a sua admiração pelo Vasco. Nessa foto meio que explica isso, né? Porque tem um quê de Vasco no uniforme aí do Rio Branco, né? É um uniforme clássico do Rio Branco esse, né? É um uniforme clássico. Um uniforme escuro, não dá pra ter certeza ali se é preto, se azul. Azul e branco. Na foto. Ah, então tá aí, um azul, mas um azul mais forte, né? Mais
Um azul quase aquele azul Adidas, assim, um azul mais forte, ou não. Porque como a foto tá desbotada aqui, a gente não Sempre consegue... foi o azul mais forte, né? azul. Azul do microfone aqui. Quase um azul do A microfone. outra foto vai estar de azul. Então vamos lá pegar outra aqui pra mostrar. Ó, essa aqui Essa também aí não vai já é dar pra mais ver. antiga ainda, né? Uma foto ainda mais antiga. Tem algumas figuras calma. interessantes aí, né, Gilvan? Acho que vale a pena destacar aqui a esquerda, né? Em pé, primeiro à esquerda, o seu Valmir, né? De paletó ali, né? O seu Valmir Cabral, né? Nossa. Que é só para ter uma localização aqui, o Valmir Cabral é pai do Carlos Cabral, Carlos Cabral. que é vô do Valmir Cabral hoje. Valmir Cabral do Senai, Exatamente. né? Que é vô dele. Que tinha uma ligação muito grande com essa questão do Rio Branco. E conversei sobre isso com o Cláudio, que é filho, né? Uhum. Filho do seu Valmir. Salvo engano, onde eles moravam era nessa área aqui. Uhum. Moraram e se criaram. Ele Muito assim, ficou bacana. muito entusiasmado de vir aqui conversar sobre um pouco disso, né? Bacaninha. Vamos botar uma outra foto aqui, aí sim, mais colorida, pro pessoal ver então o tom do azul. Essa aí já é 93. Recente. Aqui Recente, tem- mas tem 32 anos. É 32. recente. Essa de 93 tem personagens conhecidos nossos aqui, então, né? Vários. sim. É? Vários. E já tem alguns que já não estão mais no nosso meio, né? É da esquerda ali pra direita, ô Gilvan, já que tu tá sem óculos, né? É o Barriga, o goleiro, né? Barriga, O Barriga, o Chiquito, o Roberto Maroca. Roberto. Aí tô eu lá, o Madeira. Ali, Madeira. Lateral esquerdo. Bolo do Lino. O Sandrinho Gilete. Gilete. O Marcos Tiburcio, o ex-prefeito Marcos Tiburcio. O Ramos, ex-vereador Ramos também. Senta lá, Saudoso Eliseu, né? E saudoso, começando de novo, Valmir, da praia, né? Do lado dele, a Fera, o Santinho, né? O Zacarias, Zaca, né? O Anemia. Vamos tentar trazer o Anemia, que de Anemia não tinha É nada. filho do seu Antônio, uma pessoa ilustre também, né? O Neném, o Valdir, né? Que já esteve inclusive aqui, o Valdir, né? E o Gilvan, que era aquele meia, na época, aquele meia esquerda clássico, né? Aquela coisa que sabia jogar. O Gilvan, inclusive, para não deixar passar em branco, o Rafa, o Gilvan, ele desse jogo, claro, todo mundo aí teve passagem aqui pelos times profissionais nas categorias de base para tentar alguma coisa, né? Todo mundo aí, todo mundo tentou. O Gilvan, eu acho que o Gilvan, ele foi jogador do Júnior do Criciúma, disputou campeonatos estaduais, né, Gilvan? E disputou pela seleção catarinense Opa! de juniores no Rio. É um campeonato, seleção de São Paulo, seleção do Rio Grande do Sul, Paraná, E Mato Grosso. quando voltou para Santa Catarina depois da temporada, foi fazer um jogo treino no campo do Próspera e infelizmente foi atingido por um zagueiro que não entendia muito bem de futebol, Coisas da bola. de coisas da bola, né? E ele machucou o joelho e daí Uma lesão hoje que tranquilamente Hoje daria pra seguir. seguiria, mas na época foi uma lesão de ligamento, aí foi fim de carreira. Isso foi por 94, 95? mais ou não, antes. Esse movimento foi em 82. Do Gilvan. Eu fiquei na base 82, 83, 84 e 85. menos. Aqui em 93 tu já era veterano, já Eu já tava. estava com 30 anos, Já, já, querido. É mesmo, cara. Eu já estava finalizando depois Mas dessa a conta foto. não fecha, Giovana. Não dá. Se há 32 anos tu tava com 30 anos, tu tá mentindo a idade hoje aqui, Giovana. Com 61. Realmente, tu, hein? É? Nunca tá mais novo que eu, cara. Tá louco? 1964. Parabéns, cara. Pô, eu achei que o cara fosse mais novo que eu, A cara. bola ajuda, a bola A ajuda. bola ajudou E bastante. aqui, só para fechar, O o Beato, Renato. que também, Nossa, é um massagista. bacana. Muito legal essa foto e de um bom time, não é, Gilvan? Sim. Pô, que legal, cara. Um bom time. E assim, quem passou por ali, pelo Rio Branco, e daí agora, eu também quero lembrar de fazer, Joelso, Rafa, Gilvan e você que está nos acompanhando, de fazer como nós estamos falando de futebol, fazer uma convocação, não é? Para as pessoas que estão nos acompanhando, quem tiver foto, quem tiver histórias, que nos ajude a resgatar isso a partir da primeira quinta-feira do mês de outubro. Excelente. Né? Que participe conosco, porque tem muita história aí
que eu e o Gilvan não podemos contar. Ou não Imagina. sabemos, não é? Mas tem muita gente que pode trazer essas informações. Muita gente. Porque, Gilvan, quantas gerações tu passou ali jogando futebol no Rio Branco? Pelo menos umas 3, né? Cara, Isso dá uns 30 anos. Eu fiquei pensando assim, ó, cada personagem que aparece numa foto, né, remete a uma história. Perfeito. Ali tem, vamos começar pelo Joaci, o Barriga, né, conhecido. Os filhos, a esposa, os irmãos, enfim, reminiscências, né, dele enquanto jogador do Rio Branco, e as pessoas que estão naquele entorno, né? Quanta lembrança. Né? Nesse time tem uma coisa muito engraçada, Rafa. Nós estávamos disputando o campeonato municipal e o time voando, jogando bem, né? E nós fomos jogar as semifinais. Foi nos Poços, Gilvan? Poços. Seu Armírio. Na véspera, então era como o Gilvan falou, na véspera do jogo todo mundo ficava, no sábado tem que pegar um sebo para passar na chuteira, para deixar a chuteira tinando, né? Macia. E na véspera nós tivemos a informação de que nós não teríamos a participação do Barriga. Do goleiro. Porque o Barriga, ele decidiu, né, na época, que não iria jogar mais futebol porque estava ingressando, participando, né, da igreja evangélica, que na época não poderia jogar futebol. Eu falei pra ele, Barriga, deixa pra fazer esse movimento depois. Não, ele foi fiel naquilo que ele quis fazer, e daí fomos pro jogo, e daí muito legal. E a gente foi pro jogo, e o outro goleiro, nosso segundo goleiro, era o Martelo. O Martelo. E fomos, o Jânio aqui do Arno. E fomos pro jogo, e lá no jogo, já tinha tido o primeiro jogo que nós tínhamos ganho, né, Gilvan? Sim. Nós íamos jogar lá pelo empate. Ganhamos de 1-0 em casa. E lá, a pressão no jogo, aquela coisa, a comunidade toda, um abraço pra comunidade do Poços, lá do seu Armiro, né, o grande seu Armiro, né, que tem aí uma legião de parentes e filhos grandes. Sim, inclusive filhos que jogam muito bem, né? Muito bem. Deles, né? E já começamos o jogo, já 5 minutos tomamos o primeiro gol, né? Aí colocamos a bola no centro, o juiz começou, eu acho que o juiz até era o Valério de Tubarão. Trio de arbitragem. De Tubarão, da LTF. Botou a bola em jogo novamente, o Gilvan pega a bola no meio de campo, dribla 1, dribla 2, dá um bico, a bola entra e empata o jogo dali pra frente. Não, né? Deu um tapa. Eu ia brincar, o Gilvan brincou hoje, acabou de chamar a camisa 10 clássicos que nós já ganhamos Copa do Mundo com o biquinho do Romário, então. Mas realmente, o Gilvan não dava bico na bola. E empatamos o jogo. Então ali, mas não deu para segurar, foi muita pressão, acabou que o jogo não acabou bem, deu uma confusão, né? Na época o Rio Branco até foi afastado, né, da competição, ou se afastamos e tal. Então assim, são essa e tantas outras histórias, né? Qual foi o resultado final do jogo? Não teve o jogo não chegou no final. Perdemos de 2-1. Aí eles seguiram e nós foi uma semifinal, né? Que bacana. Gente, olha, parabenizar vocês pela iniciativa de fazer esse resgate, de contar a história, Marquinhos, de abrir o convite para a comunidade, porque um clube, futebol, só em campo são 11, cada um tem uma visão, cada um tem uma memória, né, cara? Mas se tu pegar quem tá fora de campo no banco, quem participa aí, o técnico, a família, o familiar, o pai, o filho, quer dizer, tu tem um universo de olhares, de ângulos, de contar a mesma história, né, cara? Cada um guarda de uma maneira o seu envolvimento, então achei maravilhoso esse convite, que as pessoas contribuam com a sua história, com a sua visão do Rio Branco, com a memória afetiva que tem aí de quem passou, para a gente poder homenagear esses 100 anos desse clube, que hoje está ali com o estádio, mas há um certo lamento de uma falta de manutenção do futebol em si, ou eu estou equivocado, mas me parece que eu percebo assim, um certo lamento de não estar prosperando a prática do futebol em si no Rio Branco, Marquinhos. Rafa, eu acho que não é a prática, é a lembrança, a história. Porque o Rio Branco está fazendo 100 anos, mas ele já não existe na história, né? E quando se fala em tristeza, a tristeza é do esquecimento.
de um patrimônio futebolístico da comunidade de Jaguaruna e da região de não ser lembrado. E daí eu chamo a atenção aqui de todos que passaram após ser desativado o Rio Branco. O Rio Branco não precisava estar disputando o campeonato mais, mas ele poderia ter uma representatividade. Uma escolinha, Ele poderia, no mínimo, ter um muro na frente do Rio Branco que tinha a data de fundação do clube. No mínimo. Se tirasse um muro, que deixasse uma placa com a data e o brasão do clube, para que os outros clubes que ali estão jogando hoje lembrassem que ali foi o Esporte Clube Rio Branco. É isso. Porque futebol, time, né, uma hora realmente acaba. Nós temos clubes aí no amador da LTF que nunca acabaram. Nós jogamos com times que ainda tem Nacional, Palmeiras da Congonha, tá entendendo? O Avaí do Portinho. O Juventus, né? E tantos outros times e Tubarão, nesse sentido, como eu trabalhei muito tempo em Tubarão e acompanhei o resgate do amador em Tubarão, Juvan, que hoje fazem campeonatos que é 30, 40 times amadores, e aqueles times que disputavam o LTF. E resguardaram isso. E é uma pena que nós temos que trabalhar muito essa questão da história e da cultura no nosso município. Existia uma rivalidade, o clube que depois eu acho que na era Juvan, na era Madeira, nós acabamos com isso, trazendo a comunidade para jogar no Rio Branco, para disputar campeonatos no Rio Branco. Temos times que eram verdadeiras seleções aí de todo o município, né? Vinha jogadores do sul, desde o Torneiro até o norte, Camacho, assim, indo ali para o Morro Azul, aquela região. Fazíamos verdadeiras seleções municipais para disputar o campeonato da LTF, né? Então esse movimento que já tivemos, Marcos destacou, né? Assim, em algum momento na história foi rompido. E talvez tenha sido rompido de uma forma muito abrupta, muito assim, agressiva, no sentido de que de um ano para o outro, aquilo tudo que foi, digamos, construído ao longo de mais de, 80 e tantos anos, porque eu não saberia precisar quando que isso se interrompeu, né? Mas foi uma ruptura assim que, de repente, o Rio Branco, enquanto instituição, deixou de existir literalmente, assim. Então, deixou-se de falar do Rio Branco, né, durante um bom tempo. E agora, talvez, com esse movimento de buscar aí as recordações, reminiscências aí desses 100 anos, seja assim de repente um start aí para recuperar algumas questões, inclusive talvez até, né, um marco que diga que aquilo ali, que aquele estádio já foi, né, sede local de um time de futebol que movimentou pessoas, paixões. Eu lembro assim de uma torcida muito animada, né? Eu lembro de eu pequeno ainda indo com o ônibus, que íamos com o ônibus, né, num jogo do Rio Branco em algum lugar, e o Maurição, personagem, né, Maurício, interessantíssimo aqui da nossa cidade, né, o Maurício cantava assim, e aí puxava aquele coro, né, quem que disse que o Rio Branco, tô cantando, hein, quem que disse que o Rio Branco não saía. O Rio Branco está na rua com prazer e alegria. Chegar pra lá, chegar pra lá, arreda minha gente, que Rio Branco quer passar, cara. Isso é uma coisa que eu tinha 10 anos, tem 50 anos, eu lembro. Então imagina-se quantas lembranças interessantes, né, que temos, né? E que se resgatadas, né, o quanto isso seria interessante, né? Porque é uma cidade sem a sua história, é uma cidade comprometida em algumas coisas, né? Então, assim, valorizar as pessoas que fizeram parte desse contexto, me parece, assim, sensacional. E, assim, a ideia que vocês tiveram, assim, né, de fazer esse movimento é louvável, né? E, assim, eu espero que nós tenhamos, assim, a capacidade de mobilizar, né, as pessoas e de fazer, assim... De repente criar um contexto assim para homenagear mesmo essas pessoas que passaram, né, os que não mais estão, né, por meio dos seus
filhos, esposa, enfim, netos, né? Hoje o espaço ali do Rio Branco pertence à prefeitura, pertence a alguma associação? Como é que é essa questão ali? É um estádio municipal. É uma área do município. Ó, a gente precisa encaminhar aqui, já são 8h49, mas deixa eu passar para vocês que a mobilização já começou. Eu só não sei como é que vocês vão buscar esse cara aqui para conversar com vocês. Ele tá mandando um abraço. Esse é o nosso craque Gilvan, meu professor. Abraço. Bom dia, Marquinhos. Temos muitas histórias. O Tita. Onde é que tá o Tita, né? Acho que tá no estado. É esse mesmo. Pra Titinha. Para vocês buscar o Tita para uma conversa, vai ter que ser... Paga o aéreo. O Tita, hoje a tecnologia ajuda. O Tita entra pelo Meet aí e conversa com nós. Então, quando a gente tiver. Eu tá aí o Tita. Cresceu na rua do Rio Branco. Eu e ele. Nós crescemos ali. Na rua do Rio Branco. Corria para chegar no campo Assim, do Rio uma Branco. coisa muito legal, assim, até hoje, né? Não sei se isso acontece com vocês, né? Às vezes eu tô assim, não tô fazendo nada, vou dar uma volta lá ao redor do estádio, né? Aí passa ali, passa um flash, assim, passa um fio. Aí tu vai pra casa assim, parece que tu vai mais aliviado, né? É legal. Coisas muito bacanas que que eu vivi ali, eu imagino que muitas pessoas viveram, né? Coisas semelhantes, né? Então é muito bacana. Mas já diz o samba antigo que relembrar é viver, né, Gilvan? É isso aí. Maravilhosa essa história. Olha, obrigado por trazerem isso pra gente aqui, pra nós e pros ouvintes, né, cara? Eu acho que tem muita gente em casa meio que lacrimejando aí, lembrando de passagens e de personagens, de histórias que são incríveis. E que o esporte faz, sim. O esporte tem um poder que não é só a competição. Esse poder de cravar na memória das pessoas, né, uma lembrança, uma história, os personagens que são fixados, assim, e que movimentam. Então, parabéns. Obrigado, Marquinhos, pela ideia. Parabéns aí. Obrigado por dividir com a gente aqui no Jornal da Manhã. Uma honra sempre, cara. Obrigadão. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer para resgatar uma história de 100 anos. 100 anos. Um século, não Não é brincadeira. Nós não vamos terminar o jornal hoje. Agora o Tita começou aqui, ó. Pulávamos o muro para jogar e fugir do seu Antônio, pai do Aníbal. É isso aí mesmo. E o Rint, né? E o Rint, que era o cachorro que era o guardião do campo do Rio Branco. E era que o seu Antônio dedicou boa parte da vida dele, né, para zelar pelo campo do Rio Branco de forma voluntária. Assim. Aí. Olha, o Tita disse que mês que vem vai estar aqui, ó. Mês que vem ele vai estar aí. Acho que vão ter que estender para novembro essa homenagem aí, Marquinhos. Aproveitar a vida dele. Olha aqui, quem é que mandou aqui para mim, cara? Deixa eu só ver. Wilson José. Seu Wilson José Gabriel mandou uma grande. Deixa eu botar na tela aqui para quem tá vendo. Mas essa aqui é uma camisa tricolor de São Paulo. São Paulo do Morro Azul. São Paulo do Morro Azul. Então, já tem mais histórias chegando de futebol. Também tem uma história muito bacana, né? Bem conhecido. São Paulo do Morro Azul, cabeludo fica em pé, quem tem menos cabelo senta, né, cara? Então, é bonita a foto no vento aí. E esse era um bom time, viu? Como a minha esposa do Morro Azul, eles comentavam lá, né, Gilvan? E tu, era um craque. Vinícius, né? Então, assim, isso. Um bom time. Olha só, que legal. Boa lembrança. Que legal. Tinha clubes assim, na época assim, né, cada comunidade tinha um clube de futebol, né? Então tinha um campo, um espaço, então tinha assim, eu lembro do Estrela ali na Costa da Lagoa, do São Paulo do Morro Azul, né? Remo, o Remo do Campo Bom. Aí, vai virar um especial aí pro futebol. Dos Poços, isso. Da Coloninha. Poços. Muito bacana. Gente, obrigado pela vinda, obrigado pela conversa, obrigado por disponibilizar, nos emocionar assim numa quinta-feira. Quinta-feira vai ficar marcada então nas quintas de outubro. Teremos então essa lembrança dos 100 anos do Rio Branco. É em outubro o aniversário do Rio Branco? Essa é a grande questão, Rafa, porque não se sabe, não se tem o mês e o dia. Tá. Se tem um ano porque a gente lembra justamente do brasão. Sim, do escudo, né? Na frente do campo do Rio Branco, grande, né? 1925. Na porta de 1925, né? E é uma pena que a gente não saiba, e é uma pena que se perdeu documentação, inclusive. Atas. Infelizmente eu tentei recuperar, fui no museu, conversei com o Gilson, algumas pessoas, enfim, infelizmente não foi salvo a documentação.
Pecado, né? Na época era papel, né? É. Papel. Hoje digitaliza, fica tudo tranquilo. Isso. Na época, muito... Isso. E olha que só pra lembrar disso, Rafa, Joel, se você que. Na antiga sede, né, Gilvan? Eu lembro das várias fotos Sim. Troféu. e do balcãozinho com as várias atas. Eu lembro. Você Né? perdeu tudo. Se perdeu tudo. Os troféus, né? Tem uma história interessante que o Gilvan vou deixar para contar na próxima, porque o Gilvan, como treinador, foi vice-campeão da LTF, com nós, com a gurizada jogando. E aconteceu igual a Júlio Rimet. Aconteceu mais ou menos igual a Júlio Rimet. Roubaram o troféu depois do campeonato, que a gente não soube nunca mais onde é que foi parar, né, Gilvan? A festa foi tão grande que na semana seguinte. Não se sabia. Cadê? Onde é que tá o troféu, gente? Um troféu enorme, mas isso é história para outro dia. Aí, show. Professor Gilvan, obrigado pela visita. Venha sempre, cara. Volte sempre. Brigadão. Brigadão Um mesmo. acolhimento, né? Bacana, uma oportunidade linda, né? Fazer esse resgate, contar um pouco dessa história. Salvo engano, é uma homenagem assim, bacana para as pessoas que já não estão mais conosco, né? Uhum. E para quem está, né? Me parece assim eu entendo isso até como um dever mesmo, assim, né? De recuperar um pouco isso, de tentar resgatar um pouco isso. Se isso vai reverberar de recuperar o clube, de retomar as atividades, né? Isso pode ser consequência desse movimento, né? Mas, independente disso, né? Eu acho que Jaguaruna tem uma dívida, né? Com as pessoas que fizeram a história do Rio Branco, né? São 100 anos de uma belíssima história e que bom que abriu-se, né, esse espaço nessa belíssima rádio, né, para a gente estar conversando sobre esses elementos, assim, né? Imagina. Bacana. Tu estavas falando que tu te emocionaste, né, sem ter vivido diretamente essa história. Eu confesso para ti que eu estou aqui me contendo para não explicitar essa emoção, porque é algo muito forte, né? Muito forte mesmo. Ah. Marquinhos, bom sempre. Brigadão, Marquinhos. Eu acho que, Rafa, reforçando, né, as pessoas que estão nos ouvindo, acompanhando, a partir da próxima quinta-feira nós estaremos aqui. E durante a semana, quem quiser mandar recado para mim e para o Gilvan, né, olha, tem uma pessoa interessante que a gente podia levar no programa, porque assim, não tem nada pronto. Uhum. E nem deveria ter nada pronto. Porque a única coisa que tem realmente pronto é os 100 anos do Rio Branco. Porque é infinito contar a história do Rio Branco. É infinito, não tem finitude. Por quê? Porque tem muitas pessoas envolvidas, porque tem muitas histórias envolvidas, porque tem muitos jogos envolvidos, né? Então, todas as pessoas que quiserem colaborar com essa história, seja com imagem, seja com histórias, por favor, participem a partir de quinta-feira que vem, nesse mesmo espaço. E a gente vai estar aqui, né, para remontar isso, contar isso. O Rio Branco não está mais jogando, né, mas o Rio Branco está na memória afetiva de toda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gerações. Eu queria destacar assim também de que as pessoas que virão, né, elas não estarão se representando, né? Uhum. Elas estarão representando essa história, né? Então, Com certeza, não com é certeza. uma coisa assim de homenagear algumas pessoas. A ideia é valorizar todo esse movimento, todo esse contexto, né? Maravilha. Desses 100 anos, né? Que o Jorge com certeza muitas vezes vibrou com Com isso tudo vitórias junto. do Rio Branco, Imagina. etc.